Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor a você, meu amigo, você, minha amiga, que hoje, mais uma vez, está aqui conosco para mais um devocional nessa manhã. Começar o dia da melhor forma, que é meditando na palavra, refletindo na palavra. Não tem nada melhor do que isso. Esse é o propósito desse canal Terceiro Céu. Então, você que não me conhece, meu nome é Renan Doete, sou apenas um mensageiro da palavra. Queria te convidar que você se inscrevesse no canal, ativasse o sino de notificações, deixasse o seu comentário, que é muito importante para o nosso crescimento pessoal e também o crescimento do canal. Deixa aí o seu comentário, o que você entendeu sobre essa palavra, porque a intenção é essa, é estudarmos juntos. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir uma mensagem, quem precisa desse abraço hoje pela manhã, e nada melhor do que começar o dia orando, agradecendo e glorificando a esse Deus que é vivo e fiel. Amém, queridos? Eu queria estar compartilhando com vocês uma reflexão acerca de um momento sobre Jesus, e falar de Jesus é maravilhoso, então vai valer a pena você ficar até o final desse vídeo. Então já separa aí a sua palavra, as escrituras, seja ela a Bíblia de papel, a sua espada, ou através do seu aplicativo. Você que não pode, atenta aqui nesse vídeo e preste atenção, porque de fato esse assunto é muito relevante nos dias de hoje. Então eu queria trazer um assunto à tona, sem perder tempo, para que nós possamos orar nessa manhã. Queria trazer à tona um assunto que ele é bem relevante e ele é bem atual nos dias de hoje, que é necessário ser falado, e eu queria usar a própria vida de Jesus como um exemplo para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Amém, queridos? Então hoje nós vamos aprender a sobreviver às pressões ou passar pelas pressões. Em um determinado momento, Jesus ele já tinha deixado bem claro para os seus discípulos a missão que ele tinha que cumprir, a missão que ele tinha que fazer aqui na Terra. Vieram questionar ele se ele anularia o Antigo Testamento, e ele fala: não, eu não vim anular o Antigo Testamento, eu só vim cumpri-lo e cumprir com a sua própria vida. Então Jesus ele deixa isso bem claro para os seus discípulos, que ele tinha uma missão a cumprir aqui na Terra, que ele tinha um propósito a cumprir aqui na Terra, e que esse propósito seria cumprido e todos os passos a passos do que aconteceria. Então, num determinado momento, Jesus, a Bíblia diz, no capítulo de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32, a hora que Jesus pega seus discípulos Pedro, Tiago, João e se retira à parte, vai até um lugar chamado Getsêmani. Em um determinado ponto, ele deixa os seus discípulos e segue um pouco mais adiante. E nesse ponto que ele chega mais adiante, ele tem o seu momento com o Pai. E é esse ponto que é a virada de chave para a nossa vida como cristão, que existem momentos da nossa vida que, por mais que tenhamos pessoas que nos ladeiam, que nos aproximam de Deus, que são pessoas íntimas, que são os nossos amigos que nós amamos, existem alguns momentos que essas pessoas vão precisar ficar um pouco mais de lado, para que você tenha esse tempo a sós entre você e Deus. O profeta uma vez disse para a mulher: mulher, entra para o teu quarto, feche a porta atrás de você, e enquanto tiver azeite, enquanto tiver vasilhas, deite o azeite dentro dessas vasilhas. Essa mulher, ela obedece o profeta, fecha a porta atrás dela, porque existem alguns momentos que nós vamos ter que fechar algumas portas atrás de nós e termos esse momento de intimidade com Deus. Foi falado aqui nos vídeos anteriores sobre termos essa intimidade, essa relação, esse relacionamento com Deus, que às vezes o Senhor sente saudade de quando dobramos os nossos joelhos para entregar o nosso dia, para entregar o nosso trabalho, para entregar os nossos afazeres, entregar a nossa família na mão dele. Então Jesus ele se retira, leva com ele os mais próximos, Pedro, Tiago, João.
Só que esses homens só vão até um determinado ponto. Porque a seguir era Jesus e o Pai. Então já é uma chave para a tua vida nessa manhã, meu amigo e minha amiga. Você que está a caminho do trabalho, você que se levantou agora, está sentado na mesa de café, junto com os seus amados. Entenda isso. Por mais que você seja ladeado de pessoas que são fiéis, pessoas leais, pessoas que você ama, pessoas que até te aproximam de Deus, existem alguns momentos que você vai precisar deixá-los em até um ponto para que você tenha esse momento de relacionamento e de intimidade com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele tem o seu momento, mas depois ele volta novamente para ter com os seus amados. E é isso que acontece. A nossa vida, ela é representada nos momentos que nós temos de intimidade com Deus no nosso particular. Então isso reverbera os nossos dias, reverbera na nossa caminhada, reverbera nos nossos momentos diariamente, seja com alguém, seja sem alguém, seja no afazer, seja... Vai reverberar. Por quê? A vida com Deus, ela é assim. O que você busca no oculto, em secreto e em segredo, se manifesta no público. Conseguiu entender? Então Jesus, ele se retira para esse monte chamado Getsemane. Getsemane, na sua tradução original, ela significa prensa ou prensa de azeitonas. No monte Getsemane haviam várias oliveiras e neste lugar que eram prensadas azeitonas para extrair o azeite. Então Jesus, ele vai até esse lugar onde ele está passando pelos seus maiores sentimentos humanos naturais, está passando por toda a sensação do que é essa pressão, do propósito que ele tem, porque desde o momento que ele deixa a sua glória, por minha vida e pela sua vida, ele já sabia o que ele passaria aqui na terra após os seus 30 anos de idade, onde ele se entregaria numa cruz do Calvário, se entregaria no madeiro, por remissão de pecados de uma população inteira, de um povo inteiro, de um planeta inteiro. Ele não tinha culpa de nada. O culpado sempre fomos nós. Então nós hoje somos alcançados por algo chamado graça, que significa favor imerecido. Nós fomos alcançados por esse favor que nós não merecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nesse momento, ele está com os seus sentimentos e emoções à flor da pele, porque ele sabe que ele vai ser entregue à morte. Ele sabe que ele vai passar por algo que é dolorido. Ele sabe que ele vai carregar um peso, um fardo, e eu sinto a minha pele arrepiar quando eu digo isso, porque você que está aí do outro lado não sabe o peso que isso tem, mas a gente consegue imaginar. Aí agora você imagina comigo, Jesus no Getsemane, ele conversando com o Pai, e a pressão era tanta que ele manifesta isso em palavras. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas antes, seja feita a sua vontade. Jesus, ele está falando sobre o cálice que ele tomará e que nenhum homem na terra é capaz de tomar, que é se entregar pela humanidade. Esse é o grande propósito. Então Jesus, ele vai, aleluia, lá para cima do lugar onde as azeitonas são prensadas para extrair o azeite, e ora ao Pai que, se fosse possível, passasse esse cálice. Mas ele entendia tanto o propósito dele que ele fala: Pai,
Antes seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ele suou sangue. Que os poros, ele chegou a um nível tão alto de estresse pela entrega, que as suas emoções estavam tão fortes, que no lugar de suor, na sua pele, soa sangue. Jesus, no momento de maior pressão da sua vida, ele extraiu o que ele tinha de mais precioso. E eu me emociono ao dizer isso, porque ele verteu um sangue por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Santo dos Santos. Para que hoje eu e você tivéssemos o maior milagre na vida do ser humano, que é a salvação. Ele verteu sangue por mim e por você. E Renan, o que você está querendo dizer com tudo isso, além de tudo que você já falou e que é maravilhoso? É que os maiores momentos de pressão que você sofre na sua vida, eles não têm o poder de te oprimir, te esmagar, mas sim de extrair de você o que você tem de melhor. Para o vinho se tornar vinho, as azeitonas precisaram ser amassadas. As uvas precisaram ser amassadas. Para o azeite se tornar azeite, as azeitonas precisaram ser amassadas. Para o suco de laranja que você bebe, a laranja precisa ser espremida. Então, você consegue enxergar junto comigo que o espremer, que o esmagar, que a pressão, ela tem o poder de revelar o que você tem de maior dentro de si. Então, assim como Jesus, que nessa manhã você entenda isso, que essa pressão que você está sofrendo, que isso que você está passando não tem poder para te oprimir, tem poder para extrair o que é melhor. Lembra que eu falei que o nosso Senhor não nos dá nada maior do que o que nós possamos suportar? Se hoje você está passando por essa pressão, claro, existe, como eu disse, sementes que geram algumas colheitas. E esse nível de colheita só você sabe. Só que existem algumas pressões que nós passamos pro próprio interesse de Deus e por sua permissão para extrair de você o que você tem de melhor. É essa essência, esse perfume, é esse caldo que transborda e alcança a vida do próximo. Então não se abata diante da pressão que você sofre, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu casamento, seja na sua faculdade. Tudo isso tem o poder de te promover e não te destruir. Entenda isso de uma vez por todas. A pressão que nós sofremos não nos destrói, nos promove. Vou repetir. A pressão que nós sofremos não nos destrói, nos promove. Então seja promovido. Seja promovido. Deixa extrair o que tem de melhor em você. Apesar de que existem algumas laranjas, algumas azeitonas, que podem até ser frondosas e gigantes, mas quando espreme não tem calma. Então, lá no começo, fecha a porta do teu quarto e ora. Busca Cristo na intimidade.
Porque o que você busca no secreto se revela no público. E outra coisa, não deixe, não permita que as pressões te matem, até porque elas não têm poder para isso. Mas sim, tem poder de extrair de você o que você tem de melhor. Meu amigo e minha amiga, essa é a palavra que tenho para você na manhã desse dia. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Mas antes, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, que esse canal, esses vídeos, sejam bênção na vida desses que ouvem. E que, Pai, debaixo dessa palavra que nós recebemos hoje, através do Teu Espírito, Jesus, que nós possamos entender que essas expressões nunca vão nos matar, vão nos promover. Que diante das pressões, Pai, nós possamos somente exalar o que nós temos de melhor. No nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem que ouve essa oração. Que o Senhor possa os usar na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe sua terça-feira, que seu dia seja repleto de notícias boas e do alto. Que Deus ainda nesse dia possa te surpreender. E não se esqueça que Ele diz na tua palavra: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe, obrigado, amo vocês, fiquem na paz.